do dinheiro dos contribuintes. De olho no futuro e na atuação cidadã, o Tribunal pauta seu trabalho pela transparência e pela defesa do controle social da administração pública. Para isso, em 2018, o TCM-SP lançou um sistema chamado IRIS, Informações e Relatórios de Interesse Social. Essa ferramenta digital permite a qualquer pessoa acessar e pesquisar, em tempo real, por meio do portal do Tribunal na internet, os dados oficiais sobre orçamento, licitações e contratos firmados pela Prefeitura de São Paulo. Sua defesa em favor da cidadania e da inclusão social fez com que o TCM-SP recebesse, em 2018, o selo de acessibilidade arquitetônica, concedido pela Prefeitura de São Paulo a entidades cujos edifícios sede têm suas instalações adaptadas para permitir, de maneira autônoma e segura, o acesso e a circulação de pessoas com deficiência motora e visual. Em reconhecimento à qualidade de seu trabalho, o TCM de São Paulo foi o primeiro órgão público a receber, já em 1996, o selo ISO 9001, dado pela British Standards Institution. Preocupado em não restringir sua atuação a uma marca estritamente punitiva, o Tribunal de Contas do município de São Paulo promove ainda um importante trabalho de formação, qualificação e orientação dos servidores públicos. Para isso, conta com sua Escola de Contas. Em funcionamento desde 1996, ela se tornou referência na formação de funcionários do próprio tribunal e da administração municipal. A escola possui estrutura própria, com salas de aula, auditório, biblioteca e toda a infraestrutura necessária para atividades pedagógicas e realização de eventos educacionais e culturais. De 2003 a 2018, a Escola de Contas atendeu quase 11 mil funcionários municipais em seus diversos cursos, e outros 5 mil participaram das palestras e seminários oferecidos pela instituição, totalizando quase 16 mil servidores atendidos. Além de se firmar como polo de qualificação e capacitação de profissionais da gestão pública, a Escola de Contas ampliou seu atendimento e abriu as portas à sociedade. Atualmente, oferece um variado leque de palestras, seminários, debates e eventos culturais, além de cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização. Buscando uma interação cada vez maior com a sociedade e aprimorando permanentemente sua atuação técnica, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, mais do que exercer um importante papel constitucional, é uma instituição que atua em favor da cidadania, garantindo os direitos dos cidadãos paulistanos de conhecer e avaliar as decisões e ações da gestão pública municipal. Bom dia a todos e todas. Bom dia, muito bem-vindos para esse segundo dia do 10º EduContas. Queria agradecer a presença de todos, mas antes de mais nada eu quero fazer uma homenagem aqui aos brilhantes que vieram fazer a caminhada hoje cedo aqui. Uma salva de palmas, João Prado representando, o Leôncio, nosso amigo Tião e o pessoal da Secretaria de Esportes. Receberam medalha, estão muito bem, né? Só lembrando que, para quem não se inscreveu ainda, é importante se inscrever agora, né, Marcos, até a hora do almoço, para quem vai fazer a visita ao MASP, que a gente precisa passar a lista para o MASP para facilitar a entrada, porque senão quem não tiver com o nome na lista vai ter que pegar a fila normal de entrada, que é mais burocrática, vai ser mais demorado. Então, quem for ao MASP, e a gente vai precisar de uma agilidade para ir ao MASP, principalmente porque o MASP fecha às 8 da noite. Então, a gente vai terminar nossa atividade aqui hoje às 5h30, e, na sequência, o ônibus vai estar aqui esperando, vai ter o
vão ter alguns da Escola de Governo que vão encaminhar vocês para o ônibus, que o quanto antes chegar lá, mais tempo tem para desfrutar do museu. E o outro grupo vai até, no outro ônibus, vai para o Centro Histórico fazer a caminhada, que nós vamos ter 2 guias lá, né? 2 guias que vão fazer uma caminhada de 1h30 do pátio do colégio até chegando na frente do Teatro Municipal. É bastante seguro, essa caminhada acontece toda semana, já há 15 anos, né? E é uma visão da cidade, da história da cidade, dos prédios, da arquitetura e também da gastronomia, né? Da cidade de São Paulo, do centro da cidade de São Paulo. Então, estão todos convidados. Quem não se inscreveu, as listas vão estar passando ainda aí, né? Por favor, o pessoal que está com as listas, passe novamente para alguém que não tenha se inscrito ainda. Bem, hoje nós vamos, talvez, esse momento aqui seja o mais importante desse encontro do EduContas, porque todos os momentos são importantes, a gente teve falas ontem brilhantes, colaborações fundamentais para a gente pensar o papel das escolas e o papel dos tribunais, né, de uma forma geral. Mas esse momento aqui é um momento bastante especial, porque é um momento que a gente vai estabelecer as rodas de conversa e os diálogos, né? E a gente vai trabalhar da seguinte forma, né? A gente vai, na primeira hora aqui, a gente está com 6 convidados, que desde já eu vou apresentá-los daqui a pouco. Já agradeço muito pela presença, cada um representando um segmento para falar um pouco da visão desse segmento sobre os tribunais de contas, né? Eu vou compor a mesa e vou apresentando eles daqui a pouco, mas só para contar como a gente vai trabalhar. Então, nessa primeira hora, cada um deles eu vou convidá-los a falar durante 10 minutos para a gente, e depois a gente vai se dividir, cada um no seu crachá. Atrás do crachá tem uma bolinha que é ou preta, ou verde, ou cinza, ou um tom meio amarelado, ou azul, né? Cada uma dessa é para onde vocês vão se dirigir, tá? A gente vai subir e cada cor vai para uma sala, tá bom? Já está no próprio crachá. E no segundo andar, né? Para quem não fez a caminhada, a gente recomenda subir de escada, né, Marcão? O João, Leôncio podem subir de elevador, né? Muito bem. Aí a gente vai fazer uma roda de conversa. A roda de conversa tem um coordenador, que daqui a pouco a gente vai falar também os nomes, né, conselheira Doris, e vai ter um relator, né? E depois a gente volta para cá para fazer uma síntese e ouvir novamente os nossos convidados um pouquinho, para a gente encerrar, porque isso vai ser o eixo central da gente pensar o que a gente retira desse encontro como norte para as escolas, tá bom? Então, a gente trabalha dessa forma. Queria também registrar aqui a presença, primeiro, do conselheiro dirigente da Escola de Contas, aqui, o Maurício Faria, que está aqui. Maurício, obrigado sempre pelo apoio, né? Também o Estilac Martins Rodrigues Xavier, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Onde que está? Aqui, Estilac, conselheiro do Rio Grande do Sul. E aqui, aí agora eu começo a falar com os nossos convidados. Aqui nós temos pessoas que vieram do Brasil inteiro, das diversas escolas, né, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, que vão fazer esse trabalho nos seus locais, né? Então, eu queria convidá-los aqui a compor a mesa. Primeiro, a minha amiga Adriana Alvarenga, por favor, venha para cá. A Adriana Alvarenga, ela é minha amiga. Ela é da Unicef, a Unicef que é muito longe daqui, não precisa nem atravessar a rua, né, a representação. Presidente João Antônio, muito obrigado, bem-vindo.
Por favor, Adriana, pode sentar. Queria convidar, representando a Central dos Movimentos Populares, Raimundo Bonfim. A escada está aqui. A gente acha importante também que a gente possa ouvir os conselheiros e representando os conselhos, o Conselho Municipal de Saúde. Queria convidar o Leandro para compor aqui a mesa. Meu amigo, presidente do Instituto Etos e santista, Caio Magri, por favor, acompanhe aqui a mesa. Eu ia falar que eles deixaram de ser líderes do campeonato, mas vamos deixar isso de lado, né? Muito bem. E, representando as universidades, nós temos aqui o professor Tomás Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas, que vem aqui compor essa mesa. E da mídia, um importante segmento fundamental da sociedade brasileira, Kennedy Alencar, o jornalista Kennedy Alencar. Bem, vamos direto ao ponto. Dois de vocês, acho que tem apresentação aqui. É isso, Adriana e Tomás? Tá bom. Acho que a gente poderia começar com você, Adriana. Podemos? Então, tá. A gente tem aqui, ó, Raul, mostra para ela aqui o passador. Eu posso usar o passador? Bom dia, gente. Eu sou Adriana Alvarenga, além da amiga do Xixo. Eu sou coordenadora do escritório do Unicef, aqui em São Paulo. O Unicef é... Quer sentar no meu lugar? Eu fico de pé, não tem problema. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nós somos, portanto, o braço das Nações Unidas para os direitos das crianças e dos adolescentes. E aí, o pedido do Xixo foi para a gente fazer a nossa provocação do ponto de vista dos organismos internacionais, né? E aí, a minha provocação só poderia, neste ano especificamente, vir em torno da Convenção sobre os Direitos da Criança. A convenção é a Convenção sobre os Direitos da Criança é a convenção mais assinada do mundo, né? São 196 países, só tem um país que não é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, ganha um doce, quem adivinhar quem é. E a convenção está completando 30 anos esse ano. Como é que eu faço? Não, foi. Não, apaguei, estraguei tudo. Mas ninguém arrisca. Qual foi o país? Estados Unidos. Não, Estados Unidos é o único país que não é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança. E a Convenção está completando agora, em 2019, 30 anos. É um marco muito importante para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, porque ele dá um pouco as bases para todos os países sobre a sua forma de atuação para a garantia dos direitos de meninos e meninas. E ela foi promulgada numa época em que a gente passava por uma situação muito peculiar, ou seja, tinha muitos países saindo de ditaduras ou vivendo ditaduras, governos falidos, mas ainda assim veio um posicionamento de defesa, de garantia dos direitos dessas novas gerações. E aí, o que o Tribunal de Contas tem a ver com isso, né? Não bastasse o fato de todos nós sermos responsáveis por priorizar os direitos das crianças e dos adolescentes, a Convenção tem um comentário geral, que é o comentário geral número 19, que é de 2016, portanto, bastante recente, que trata especificamente da questão do orçamento público para que os países e as cidades e os estados garantam, então, o investimento específico na infância e na adolescência. Então, ele fala que todos os Estados-membros devem tomar as medidas legislativas, administrativas e de outra natureza apropriadas para a implementação dos direitos reconhecidos na Convenção.
Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-membros devem tomar tais medidas na maior extensão possível de seus recursos disponíveis e, quando necessário, no contexto da cooperação internacional. O artigo 4º desse comentário fala que esse comentário apoiará os Estados-membros na implementação do artigo 4 no que se refere aos orçamentos públicos. Então, é aqui que entra o Tribunal de Contas e é a partir disso que eu quero, então, fazer essa provocação. Para fazer esse comentário, os coordenadores desse trabalho foram ouvir as próprias crianças e os próprios adolescentes. Então, foram cerca de 2.700 meninos e meninas ouvidos em todos os continentes, para ver o que eles tinham a dizer, o que eles pensavam sobre esse assunto. Eu destaquei só alguns dos comentários, só para a gente ver o que se passa na cabeça deles, e também para cair algumas fichas para a gente, né? Então, eles falam, planejem bem. Deveria existir dinheiro suficiente no orçamento para assegurar todos os direitos das crianças. É impossível para vocês investirem em nós se não nos perguntarem em que devem investir. Nós sabemos, vocês deveriam nos perguntar. Eu não errei não é BCD não, viu gente? É porque eu fui pegando só os que eu achei que fazia mais sentido a gente falar. Gastem dinheiro com igualdade e com sabedoria. Não gastem seu dinheiro com coisas inúteis. Sejam eficientes, economizem dinheiro. Investir nas crianças é um investimento de longo prazo, que gera muito retorno. Então, pensem nisso. Assegurem-se de que não haja corrupção. Disponibilizem informações a todas as crianças sobre o orçamento, em formato simples de compreender e em canais conhecidos pelas crianças, tais como as redes sociais. Então, eles já nos apontavam alguns caminhos, né, nos apontaram alguns caminhos, algumas premissas básicas que a gente deveria seguir. No artigo 44 desse comentário, ele fala que obriga os Estados-membros a relatarem regularmente o progresso feito em relação aos direitos das crianças em suas respectivas jurisdições. Devem ser utilizadas metas e indicadores claros, consistentes, qualitativos e quantitativos. E aí o trabalho do TCM é fundamental, e das escolas de contas para discutirem esse assunto e para qualificarem esse debate, é fundamental quando se fazem leituras, ou não simplesmente não se fazem leituras, sobre o orçamento destinado à infância e adolescência. Esse mesmo comentário fala sobre os princípios do orçamento público para os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, são os princípios da efetividade, da eficiência, da equidade, da transparência e da sustentabilidade. No que diz respeito à implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes nos orçamentos públicos, as peças orçamentárias devem transmitir informações essenciais sobre como um Estado planeja cumprir suas obrigações com os direitos das crianças. Elas devem ser utilizadas para explicar como a legislação, políticas e programas concernentes à infância serão financiados e implementados, identificar quais alocações orçamentárias se destinam diretamente às crianças, quais alocações afetam indiretamente as crianças, o impacto dos orçamentos anteriores sobre as crianças, detalhar as medidas tomadas recentemente ou prestes a serem adotadas para promover os direitos das crianças, apresentar dados financeiros e textos explicativos sobre os recursos disponíveis e definir metas de desempenho vinculando as metas dos programas para a infância às alocações orçamentárias e gastos reais. Então, assim, a gente ainda está engatinhando, né, na leitura sobre os orçamentos públicos destinados à infância e adolescência e no que esse tipo de informação pode agregar ao debate sobre a garantia dos direitos e ao investimento de longo prazo no país. Esse comentário também chama a atenção sobre a importância de ter informações desagregadas, pelo menos por idade, gênero, área geográfica, por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, ou como as capitais em que vocês estão, por distritos ou subprefeituras.
atuais e possíveis futuras categorias de crianças em situações vulneráveis, fonte de renda, unidades responsáveis, tais como secretarias ou departamentos. E aí aqui eu trago uma questão específica da cidade de São Paulo, que eu vejo como uma oportunidade para o TCM contribuir com a sociedade, né, contribuir com o município, que é a questão do Plano Municipal da Primeira Infância. São Paulo construiu, por força da lei, inclusive, um Plano Municipal para a Primeira Infância, que vai de 2018 a 2030, portanto, está no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluiu no programa de metas parte desse plano com uma destinação orçamentária, com uma definição orçamentária de mais de R$1 bilhão, grande parte disso para a construção de escolas, mas, enfim, está lá, com destinação orçamentária. Isso precisa ser monitorado. É preciso que a sociedade tenha informação bastante qualificada sobre isso, e certamente o TCM joga um papel fundamental nesse cenário. E aí, assim, esse é um exemplo de São Paulo, mas provavelmente se aplica, e tem outros municípios que já fizeram também seus planos de primeira infância. E aí eu estou falando de primeira infância como um exemplo, e porque esse é um tema que está super em alta no Brasil, né, por razões óbvias, porque a primeira infância, de fato, é um investimento muito estratégico para todo o país. E aqui a gente tem uma oportunidade gritando na nossa porta, batendo, falando, vem TCM, vem nos ajudar a fazer a leitura e a análise disso tudo. Queria deixar como exemplo para vocês olharem depois, porque a gente, nesses 10 minutos, não tem tempo para... Não volta. Não tem tempo para passar por isso, mas... A Unicef, na Argentina, ajudou o... Você pode só voltar para mim, por favor? Ajudou o país a fazer uma análise sobre o orçamento para a primeira infância, de 2016 e de 2017, para o país todo. Então, no site do Unicef Argentina, unicef.org/Argentina, tem esse documento à disposição que pode ajudar um pouco a compreender como é que a gente faz esse tipo de análise. E, para terminar e não falar mais nada, eu vou deixar esse vídeo para que as crianças falem o finalzinho por mim. Obrigada. Children should be seen and not heard. They say they'll understand when you're older. You're just a kid. But a kid swam for 3 hours on the open sea to save 18 lives and became an activist for refugees. A kid broke through barriers to keep migrant families together and delivered a message of hope. Let us fight with love, faith, and courage so that our families will not be destroyed. A kid was forced to kill in a brutal civil war and became a human rights activist, freeing other children from violence. A kid fought for girls' right to education, was shot in the head in retaliation, and won the Nobel Prize. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education, who want peace, who want change. And the kid spoke truth to power, inspiring a historic movement against climate change. We kids shouldn't have to do this. I wish that the adults would take their responsibility and do this instead. But since no one's doing anything, we have to. Kids are speaking up. Kids are demanding their rights. Kids are acting now for a better tomorrow. What will you do? Muito obrigado, Adriana. Já passo rapidamente a palavra. Antes, queria só registrar a presença do meu amigo, desculpe, conselheiro Sebastião Elvésio, que eu no começo não me referi, mas é que o conselheiro Sebastião Elvésio, eu tenho que confessar aqui que no primeiro dia que eu cheguei aqui à frente da escola, eu tive o prazer, e não só o prazer, mas uma orientação fundamental para entender qual era o meu papel aqui na Escola de Gestão e Contas, com a palestra que ele deu aqui, né, dizendo do papel orientador que os tribunais
estão tendo agora. Então, queria agradecer. Temos a presença já de outros conselheiros, muito bem-vindos. Eu queria passar logo a palavra para o Raimundo Bonfim. Por favor, Raimundo. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Gijo, bastante amigos aqui, o Gijo, o Joãozinho, permita eu chamar assim, pela nossa militância, o Marcos, o ex-vereador Maurício, enfim, tantos amigos, colegas aqui de batalha do movimento social. Confesso que quando o Marcos Baeto me ligou e me indagou da possibilidade de a gente participar desse papo, eu falei, eu topo, Marco, até porque é a primeira vez que eu vou entrar no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Olha que eu já estou há 39 anos aqui nessa cidade, quando cheguei do Piauí, e há 32 anos na militância do movimento social, popular. Milito aqui na favela do Heliópolis, de origem, que está muito próximo de nós, nos movimentos populares, enfim. E ele falou, é uma boa medida, né, para a gente discutir o quão é desafiador essa questão da visão dos movimentos sociais, das escolas, dos tribunais. Outra questão que eu estava pensando aqui, a primeira vez que eu tive um contato mais de perto com o Tribunal de Contas do município de São Paulo foi quando, na época do governo da Luiza Erundina, o tribunal recomendou a rejeição das contas, e na cidade de São Paulo eu fui um dos responsáveis por ajudar a criar um fórum de movimentos da sociedade civil para pressionar a Câmara Municipal de São Paulo a rejeitar o parecer do Tribunal de Contas do município. Faço esses dois registros para dizer que é muito importante conversas como essa para a gente discutir como é que o papel dos tribunais, das escolas de governo, se relacionando, tem um papel importante na fiscalização do controle, do acompanhamento, eu digo mais do orçamento, mas na verdade é da gestão pública, né? É fundamental nesse momento você ter conversas como essa. Não é fácil a compreensão dos militantes dos movimentos populares, porque o linguajar é muito técnico. Eu acompanhei já, por ofício de dirigente de movimento popular, de militante, alguns debates na Câmara Municipal, mas na Assembleia Legislativa, mas é muito difícil a compreensão, porque os termos são muito técnicos, né? E aqui eu já deixo de cara, acho que um grande desafio é como a gente tornar mais acessível esse linguajar, porque é muito mais fácil para o militante do movimento popular, em vez da gente tentar convencer ele a discutir orçamento, acompanhamento, a fiscalização, a eficácia, ele fazia uma manifestação e falou, nós estamos precisando de mais dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte, para as políticas de criança e adolescente, que ele vai, sabe organizar uma manifestação, sabe fazer uma pressão, sabe dizer onde está a existência a falta de políticas públicas. Então, não é fácil a gente convencer, e já queria confessar aqui, os movimentos populares a ter essa compreensão, com mais estudo, com mais conhecimento, com mais preparo, com mais qualificação para debater melhor a eficácia da aplicação dos recursos do orçamento. E nós sabemos todos, o país, apesar dos avanços sociais nos tempos, a efetividade, a eficácia, a transparência e o envolvimento da sociedade na elaboração do orçamento, mas também na sua fiscalização, é fundamental no processo de diminuir as enormes desigualdades sociais que nós temos no Brasil. Então, espaços como os tribunais de conta e as escolas de governo são fundamentais nesse sentido. E acho aqui que é muito importante as experiências da elaboração dos orçamentos, da fiscalização, da LDO, mas é um debate ainda muito de especialista. Essa é a grande verdade. É um número muito restrito de pessoas com vasto conhecimento de debate dos orçamentos, de debater a questão da transferência, a fiscalização e as eficiências públicas. Então, eu queria aqui dizer que, na minha opinião, o grande desafio nosso é como a gente, primeiro, avançar num processo de estreitar as relações da sociedade civil como um todo, com esses espaços importantes, como os tribunais e a escola,
mas como a gente fazer? Aí é mais difícil, eu acho que a gente precisaria ter mais tempo, né, para discutir como é que a gente faz, quais são as medidas, quais são os mecanismos, quais são as ações que a gente possa. Eu penso que no primeiro passo, talvez, a gente tenha uma dificuldade, é você já ter uma relação direta com o povo, com as pessoas, de forma direta. Então, a relação com a sociedade civil organizada me parece o rompimento de uma primeira escada, uma trava que tem para você chegar, porque através, quando eu estou falando aqui, eu estou falando dos vários segmentos da sociedade civil, quer dizer, organizada. Como é que você faz um processo de você estreitar mais a relação, para daí você dar um segundo passo para você fazer com que milhões de pessoas entendam esse processo da importância que é os tribunais de contas, escola de governo, no sentido da gente debater o orçamento, porque você imagina uma nação, a grande maioria, digamos assim, é impossível a gente mensurar, que não tem um conhecimento como é que é elaborado o orçamento, como é que se fiscaliza as leis, para onde vai, qual é o processo que é levado em conta a elaboração de um orçamento, a fiscalização. Como eu falei, é uma coisa muito restrita às pessoas que é especialista. Então, eu acho muito importante e oportuno esse debate. Acho que também para nós dos movimentos populares é um desafio. Foi muito importante a gente ser provocado para nessa conversa, mas também acho que vocês, Gigi, todo mundo que estão aí à frente desses espaços, é importante. Nós temos muitos dirigentes de movimentos populares espalhados pelo Brasil inteiro que não se propõem a fazer esse debate. Como eu falei, ele prefere ter uma ação mais direta, organizada ali, porque ele acha que vai dar mais resultado. Então, inclusive, nós temos um desafio interno de convencer militante de movimentos populares da importância dele ter um conhecimento até para ele se preparar melhor e fazer a disputa de orçamento, fazer a disputa das suas reivindicações. E no momento também importante nesse debate, vem num momento muito importante, que é a participação e o papel da sociedade civil, do que a gente pode chamar da participação institucional, está sendo, para ser generoso, muito questionado, não é verdade? Está sendo, digamos, muito questionado o envolvimento da sociedade civil na elaboração. Tem toda uma política em âmbito federal de desmantelamento, de enfraquecimento dos espaços institucionais construídos pela sociedade civil em todas as áreas, né? Então, eu acho que também debate como esse nos fortalece, não só o Tribunal de Contas, escolas vinculadas ao Tribunal de Contas, mas também nós, da sociedade civil, que nesse momento estamos sofrendo, digamos assim, uma situação de um cerco muito forte, no sentido de desqualificar, desmoralizar, desmobilizar, desmantelar esses espaços de participação institucional e de fortalecimento da sociedade civil. Então, seriam essas questões que eu queria colocar como provocação. Obrigado. Muito boa provocação, Raimundo. Também queria registrar aqui a presença do presidente da Tricom, o Fábio, do presidente do Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Contas, o Edilson, né? E também registrar a presença que se ela não tivesse sido o motor de tudo isso aqui, nós não estaríamos aqui hoje, que é a conselheira Doris, né? Muito obrigado, conselheira. Queria já, de imediato, passar a palavra para o Leandro Oliveira, que é do Conselho Municipal de Saúde, aqui de São Paulo, e que também traz a fala de um segmento que acho que é fundamental a gente ouvir com atenção. Obrigado. Eu quero também aqui saudar o presidente do Tribunal de Contas, João Antônio, o Maurício, o Xixo, né, que também me contatou para vir para cá, e também todos os presentes aqui, a minha professora também, Eliana Verdade, tá certo? Bom, a minha origem, né, antes de ser conselheiro e coordenar o Conselho Municipal de Saúde, eu fui dirigente sindical por 20 anos do Sindicato de Servidores Públicos do município de São Paulo. Então, nós precisamos muito nos relacionar com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, né? E, atualmente, venho me utilizando mais, né, dos serviços da Escola de Contas, né? E estou achando muito interessante e quero continuar participando bastante, porque isso nos ajuda muito. Mas, vamos lá. Eu tenho eu encontrei aqui com um amigo antigo aqui chamado Aníbal, que é um técnico aqui do Tribunal de Contas,
nós tivemos a oportunidade no passado de participar de um grupo de organizado que discutiu orçamento no Conselho Regional de Economia, isso na gestão do Maluf. É claro que haviam técnicos das mais diversas áreas, discutimos vários setores, educação, saúde, cultura, tempo administração regionais e etc. Bom, a minha origem, na verdade, foi no funcionalismo público, né? Mas antecedendo isso eu tive uma experiência na área mais da psiquiatria, né? E comecei a militar um pouco nessa área da antipsiquiatria do Ronald Lang e do Basaglia. Então, essa foi minha origem um pouco no movimento, isso na década de 70, 73, quando eu fui trabalhar no manicômio. E lá eu fui questionar tudo aquilo que era realizado lá do ponto de vista de tratamento, de ação de saúde dentro de um manicômio, né? E aí, depois eu saí de lá, em 81, depois de 73, vim para a Prefeitura de São Paulo e fui trabalhar na Zona Leste. E lá a minha origem foi com o movimento de saúde. Então lá eu comecei uma articulação, né, nós todos, claro, o movimento de funcionalismo, com os movimentos sociais, particularmente o movimento da saúde, que é da luta da reforma sanitária e etc. Então a gente conseguiu participar um pouco do pré-constitucional, né, meio que construindo também, junto coletivamente com os movimentos de saúde e outros movimentos, um pouco dessa intervenção na área da saúde, né? Os primeiros conselhos, antes de existir conselho, existir toda a regulamentação do Sistema Único de Saúde, e claro que também no enfrentamento com os trabalhadores, da pauta dos trabalhadores, nós acabamos sendo demitidos pelo Jânio Quadros, mais de 6 mil pessoas e tal. E isso me animou muito a continuar na prefeitura, embora eu também tive relações, trabalhei também na Santa Casa, em outros setores privados, mas eu gostei muito de trabalhar no setor público, eu acredito muito. E a minha ação, naquele momento, foi uma ação muito de defesa, né, dos serviços públicos e dos funcionários públicos. E, por isso, eu me dediquei mais aos direitos dos trabalhadores naquele momento, né? Me aposentei na prefeitura há cerca de 3 anos atrás, entendi que essa tarefa minha corporativa ela tinha terminado e resolvi me dedicar à questão da saúde, mais especificamente, que foi o que eu sempre gostei de fazer na minha vida, né? Bom, ao ir para o Conselho, claro que a gente se depara com as dificuldades de uma estrutura, como sempre, né? Que é de você ter os instrumentos para poder trabalhar. Um pouco disso que o Raimundo antecedeu aqui, porque é uma heterogeneidade, você convive na coordenação numa simetria, né? Diferenças de conhecimento, de experiências, etc. E essa é uma dificuldade muito grande, né, para trabalhar. E eu tinha uma visão também aí do tribunal, falando um pouquinho, foi daquele tempo que eu fiz o enfrentamento no movimento, que era um tribunal como uma nave distante, né? Um tribunal rico, forte, né? Vigoroso, e com salários diferenciados, demais trabalhadores, etc. Isso naquele momento, não é? Ontem teve uma provocação feita pelo Vila Verde, e acho que aquela provocação que ele fez foi muito interessante, porque quando a gente vive a história, né, na prática, né, a gente fica com esses questionamentos, e naquele momento o questionamento era forte, era para que o Tribunal de Contas do município de São Paulo? Aliás, havia um movimento no passado que era para acabar com o Tribunal de Contas municipal, né, e eu também ficava pensando nisso, mas depois, com o passar do tempo, nós começamos a perceber, principalmente nessa fase mais atual, essa mudança no papel do Tribunal de Contas e essa aproximação da sociedade. Isso pode dar um vigor e uma força um pouco na linha do que o João Antônio falou ontem, que é de espalhar o conhecimento, né? Ontem fizeram uma pergunta, o Tribunal de Contas, né, qual é o papel dele? Porque ele tem uma vocação, não é? Que é a questão das contas, fiscalizar e etc. É um assessor do Legislativo nesse aspecto, mas para nisso, quer dizer, ele tem um papel específico e é claro que tem os seus limites também, não é verdade? E os conselhos, que é a participação e o controle social, que é o institucional que o Raimundo está falando, ele precisa se qualificar bem para poder exercer o seu papel. E isso pode ser uma força potente, né? Além dos tribunais, dos parceiros que o movimento tem, né? O institucional com participação e controle social, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc., não é?
esta potência pode ajudar muito os movimentos, né, na medida em que nós começamos a aproveitar melhor, né, o que uma escola de contas pode oferecer, né, para a sociedade, do ponto de vista de olhar orçamento, entender orçamento, decodificar e etc., e utilizá-lo como um instrumento potente, né, do ponto de vista do conhecimento, para você poder intervir, ver onde é que está, como está sendo aplicado, o que é executado, e etc., não é verdade? Mas também você pode, na medida em que vai se qualificando, também utilizar melhor os instrumentos, né, e conhecer melhor os instrumentos de gestão, na saúde, por exemplo, né? Um relatório anual de gestão, um plano plurianual, né, que é a peça orçamentária, e vai por aí afora. São questões técnicas, são palavras, né, técnicas, mas que precisam ser, como o Raimundo bem falou, decodificado, né? Precisa traduzir isso. E aí, numa linguagem mais simples, né, como o Raimundo estava falando, isso pode ajudar bastante para que nós possamos fazer esta tradução do que significa essa questão técnica que impacta na vida das pessoas. Desculpa, a Adriana estava falando agora há pouco, até as crianças, né, formularam questões interessantes em relação a questões técnicas, talvez de uma forma até mais simples, mas elas estão dizendo isso. Eu quero saber para que é, que impacto vai ter esse recurso e orçamento na mudança e na qualidade de vida da gente, não é? Decodificar, desagregar, explicar melhor, etc. Eu acho que é disso, né, que a gente espera de um Tribunal de Contas, principalmente numa conjuntura complexa, num momento de exceção como nós estamos vivendo, e com a possibilidade de destruições, não é, e de desqualificação, inclusive massacre, né, dos movimentos, criminalização dos movimentos, não é verdade? Também, inclusive, de desmontar todo o processo democrático que foi construído, né, e que está contido na Constituição de 88 e que sofre uma grande ameaça. Há uma série de manifestações, inclusive da sociedade, da ABI, né, agora recentemente tiveram um encontro muito importante, no sentido de se posicionar, inclusive, da forma como o presidente da República se comunica com a sociedade, ou melhor, se isso é comunicação, é outra coisa, não é? Mas com a forma desrespeitosa como ele trata os cidadãos brasileiros, não é? Como se nós fôssemos nada. Quer dizer, destruir 30 e tantos anos de Constituição Federal e tudo aquilo que está colocado no pacto, né? Que aquele foi um grande pacto de 88, direito à participação, ao controle, à informação, a lei de acesso à informação. Quer dizer, nós temos um legado que foi construído ao longo desses anos e que não pode ser destruído, não é, por um fechamento, inclusive consagrado, né, pelo voto, não é, de reduzir, inclusive, os direitos, né, retirar a possibilidade de nós exercermos a nossa democracia, né, de ter o respeito, inclusive, da classe política, das instituições, etc. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, que tribunal nós queremos hoje? Qual é o tribunal que nós precisamos, né, que não tem uma relação politizada, eu digo, às vezes até com uma certa orientação para lá ou para cá, para pegar esse ou aquele, né? Eu estou falando no geral, tá? Do ponto de vista simbólico, eu não estou querendo desqualificar o tribunal, mas eu estou querendo dizer que num momento importante da política brasileira, nós precisamos de instituições fortes. Alguém falou ontem, inclusive, dos pesos e contrapesos e da maturação, inclusive, das nossas instituições. Não é verdade? Esse é o grande desafio agora, não é, para as nossas instituições, para que ela possa verdadeiramente, e já está dando passos nesse sentido, na medida que o Tribunal de Contas se abre para a sociedade e cria uma escola em condições de qualificar, inclusive, a participação de cidadãos brasileiras e brasileiros. Tá bom? É isso, eu paro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Antes de passar para o Caio, como tem algumas pessoas que chegaram depois, só queria lembrar que quem quiser ir ao MASP precisa se inscrever agora até o meio-dia, porque senão vai ter dificuldade de entrar lá, tá bom? A gente vai sair daqui às 5h30, 5h40,
daqui da frente. Caio Magri, meu querido, por favor, presidente do Instituto Ethos. Obrigado, Xixo. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o convite do Tribunal de Contas do município, da Escola Educontas, meu amigo Xixo, e também agradecer a Eliana Verdade, porque me recebeu de uma maneira especial aqui. A primeira questão que eu acho que eu trago para reflexão e para uma certa provocação é de que há uma expectativa altíssima da sociedade com relação ao papel, à responsabilidade e à efetividade dos tribunais de contas no país. Acho que essa é uma... talvez há um tempo atrás a gente tivesse um certo... Eu acho que tanto o Bonfim quanto o Leandro disseram um pouco isso, uma certa relação de desinteresse, né, com relação a esse órgão de controle externo fundamental para avançar nas políticas públicas que são executadas pelos governos. Agora, esse papel, que eu acho que é uma expectativa importante e alta da sociedade, precisa ser incrementado, precisa trazer alguns componentes que me parecem importantes, eu queria destacar. O primeiro deles é de que não basta, de forma alguma, isso é importante, transparência das contas, correção das contas, processos aritméticos e matemáticos feitos, o gasto foi aquele produto foi... Agora, aquilo interessava a sociedade? Aquilo era prioridade para a sociedade? O Tribunal de Contas, como o Leandro lembra, como uma instituição forte, acredito que dentro da sua missão ele tem que se colocar como um defensor da Constituição, de uma maneira clara, objetiva. Ao avaliar, analisar o uso dos recursos públicos por um governante, necessariamente precisa encontrar uma relação com questões que são de obrigação constitucional de nós todos, governos e sociedade. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição, de que as políticas públicas necessariamente precisam ser voltadas para a redução das desigualdades. E que, portanto, temos que encontrar como medir isso. Isso é necessário. A inteligência, temos inteligência suficiente, instalada, qualidade técnica nos quadros, mas acho que a gente ainda não tem a decisão política com relação a isso. São Paulo, especificamente, diferente de outras cidades do Brasil, e nós lutamos há quase 5 anos pela aprovação de uma emenda constitucional, que é a PEC das metas, que estabelece aos governos a responsabilidade e a obrigatoriedade de formular metas objetivas, concretas, factíveis, que atendam às suas responsabilidades constitucionais e que sejam mensuráveis, acompanháveis, monitoráveis. São Paulo tem um plano de metas e tem uma lei de metas. Portanto, cabe ao TCM de São Paulo, me parece, além de olhar para isso, primeiro saber se as metas formuladas hoje pelo governo que está hoje, governando a cidade de São Paulo, são de fato metas capazes de atender aquele capítulo da Constituição, o seu artigo 3º, de redução de desigualdades na cidade. Podemos usar outras referências, que estão sendo cada vez mais trazidas para o âmbito das análises. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O país é signatário, comprometido, precisa implementar. Então, transfere-se aos prefeitos, aos governadores e ao presidente da República, obviamente, as responsabilidades com relação a essas métricas, essas metas. Tudo bem que é 2030, mas o que vai ser feito até 2022? Até 2020? O que vai ser feito até 2024? Enfim, até 2030 nós temos um caminho, mas eu acho que... Então eu estou trazendo aqui que a expectativa é grande, mas a expectativa está pautada por uma capacidade do tribunal ser, de fato, um controle externo que garanta o cumprimento das responsabilidades constitucionais dos governantes. E aí,
precisamos, de fato, ter mudanças que tragam essa responsabilidade de uma forma mais objetiva para os governantes. A outra questão que me parece que é uma expectativa, e positiva, é de que nós temos inteligência instalada, novas tecnologias, capazes de promover muito mais transparência nos processos que são analisados das políticas públicas, tanto do ponto de vista da sua eficácia, eficiência e sentido, do ponto de vista, de novo, da nossa Carta Magna, da Constituição, quanto dos números, dos dados. E aí, acho que é importante fazer isso. O Tribunal de Contas do Estado, nós temos um convênio, nesse momento, com o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, na perspectiva de divulgarmos e darmos transparências às licitações públicas, ao mesmo tempo que eles, órgãos, estão construindo inteligência capaz de, a partir da tipificação dos ilícitos, serem antecipadores, se antecipar os processos. Então, acho que a gente tem também uma expectativa de que os tribunais de contas sejam capazes de utilizar as mais avançadas ferramentas de tecnologia e que sejam colocadas à disposição da sociedade. Por que a gente não tem um aplicativo onde a gente pode acompanhar as obras da cidade? Por que a gente não pode ter isso? Numa linguagem absolutamente popularizada, acessível, é óbvio. Durante a Copa do Mundo, nós fizemos uma publicação junto com o Conselho Federal de Engenharia, chama-se Como Ler Contratos. A gente popularizou a capacidade e a possibilidade de ler contratos da gestão pública. E tinha lá um capítulo que era muito interessante, que era jogo limpo e jogo sujo, mostrando e tipificando essas duas situações. Essa é uma outra questão. Trago aqui, com relação às escolas, uma expectativa, e eu acho que é uma expectativa que se afirma nesse momento, com essa iniciativa, desse seminário, desse encontro, de que ela se dirija efetivamente para a sociedade. Que ela consiga atingir e levar para o conjunto da sociedade civil organizada, a sociedade, a cidadania, o aprendizado e o conhecimento que possa ser assumido, internalizado, para que o controle social efetivo seja exercido. Porque quando se tem hoje a gente ouviu aqui bastante no vídeo, e está escrito nos documentos dos tribunais de contas, que eles estão promovendo o controle social, né? Sem dúvida que eles são representantes de um processo de controle social. Mas nós não teremos uma sociedade organizada, capaz de tomar decisões conjuntas e coletivas na perspectiva do desenvolvimento sustentável, de um país mais justo, um país mais igual para todos, se a gente não tiver o controle social direto da sociedade. O Conselho Municipal de Saúde é um exemplo disso. É uma possibilidade de controle social direto. E a gente precisa ter um apoio das escolas para que esse conhecimento seja construído. E, por fim, eu queria, e aí, trazer uma provocação um pouco diferente. Em 2016, o Ethos convidou a professora Rita Biazon, da Unesp de Franca, para coordenar um trabalho de uma pesquisa com especialistas para avaliar o que nós chamamos do Sistema de Integridade Nacional. Um conjunto de 10 pilares que compõem, numa metodologia construída pela Transparência Internacional, que a gente deu uma tropicalizada, uma análise de cada um desses pilares do ponto de vista do que nós consideramos necessário para um sistema de integridade nacional combinado. Desde a avaliação das compras públicas, ao papel da mídia, ao papel da sociedade, ao legislativo, aos tribunais, sejam eles na área judicial, sejam eles como os tribunais de contas. A partir daí, nós fizemos uma análise de 2000 a 2015. Esse estudo está disponível. Ele gerou uma série de questões que reconhece um conjunto de avanços que a gente teve no Brasil, do ponto de vista regulatório e institucional, na perspectiva da promoção da integridade, da transparência, prevenção e combate à corrupção. Nós reconhecemos isso, e é muito antes da Lava Jato, muito antes disso.
Aliás, ela só foi possível porque os instrumentos construídos ao longo dos últimos 20 anos proporcionaram esse processo, independente das questões que a gente esteja discutindo agora. E, a partir daí, nós colocamos na mesa, convidamos, ele vai estar com a tarde com vocês, o ex-ministro Jorge Rage, para juntos olhar para esse estudo e dizer o seguinte: quais são as lacunas dessa história? O que a gente ainda tem que fazer? O que nós temos ainda que ter medidas importantes da sociedade para que a gente avance num sistema de integridade cada vez mais eficiente, eficaz e, de fato, capaz de prevenir e combater a corrupção no Brasil? E a gente encontrou 3 grandes eixos para pensar nisso. Medidas que possibilitassem reforma institucional, medidas de repressão ao ilícito e medidas de prevenção e mobilização. E dentro das medidas de reforma institucional, e aí eu vou trazer um texto que eu vou pedir a licença de ler, são várias propostas, mas uma delas, dentro do âmbito da discussão necessária sobre os processos de escolha e nomeação dos ministros, seja das altas cortes, seja dos tribunais de contas, nós propomos uma mudança no processo de escolha e nomeação dos ministros do TCU, dos conselheiros dos TCS e dos conselheiros dos TCMs. E a abordagem é muito direta. O processo de escolha dos membros das Cortes de Contas tampouco constitui tema novo na pauta de debates nas questões institucionais do país, registrando-se mesmo em diversas oportunidades a apresentação de propostas de alteração constitucional a isso relativas. De outro lado, episódios lamentáveis, recentes, envolvendo conselheiros dos tribunais de contas estaduais, fizeram com que o tema voltasse ao topo da agenda nacional. Ele é necessário. De fato, o sistema atual é certamente merecedor de boa parte das críticas que lhes têm sido dirigidas. Afinal, independentemente de qualquer juízo de valor sobre as pessoas que compõem essas cortes, neste ou naquele momento, seja na esfera dos estados, seja na esfera da União, seja na esfera dos tribunais de municípios, pois o que se discute aqui é o sistema em si. Parece inegável que as elevadas funções e responsabilidades das mesmas recomendariam critérios mais objetivos e participação mais compartilhada para a escolha dos que as integram. O sistema atual permite ampla discricionariedade. 2/3 dos 9 membros, e aí nós estamos falando do TCU, são escolhidos pelo Congresso Nacional e 1/3 pelo Presidente da República, sendo que esses últimos 2 são obrigatoriamente auditores ou membros do Ministério Público junto ao Tribunal. Ou seja, dos 9 ministros, 7 são escolhidos quase que livremente por instâncias políticas, sendo 6 pelo Congresso e 1 pelo Presidente, tendo como requisitos apenas, além da idade, conceitos jurídicos vagos e indeterminados como idoneidade moral, reputação ilibada e notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, com mais de 10 anos no exercício de alguma função ou atividade que envolva tais conhecimentos. Isso está na Constituição Federal. A alta qualidade dos técnicos, fato reconhecido, não representa garantia suficiente, uma vez que suas manifestações não têm caráter vinculante. Essa é uma questão que necessariamente precisa ser abordada pelos próprios tribunais, e talvez eu possa dizer que há uma expectativa da sociedade de que os tribunais, eles mesmos, sejam protagonistas num processo de revisão, de reforma, para promover um processo mais democrático, mais transparente e mais representativo para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Eu queria também registrar a presença aqui do conselheiro Daniel Melo, que representa o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Daniel Melo, onde se encontra? Aqui. Muito obrigado pela presença. Vocês sabem que a gente está transmitindo aqui pelo Facebook esse evento, assim como a maioria dos eventos que a gente tem aqui na Escola de Gestão e Contas. Então, eu queria também mandar um abraço para quem está nos assistindo pelo Facebook, e os comentários estão muito positivos sobre o nosso encontro, e dizer para todos que todos esses materiais ficam lá na TV do YouTube.
né, as palestras de ontem e mesmo todas as coisas que a gente tem aqui na escola, né? Então, eu queria passar agora a palavra para o Tomás Barbosa, que é o representante do segmento das universidades, pois ele é um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Tomás, muito obrigado. Por favor. Obrigado, Xixo. Um bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, saúdo aos conselheiros, às conselheiras, aos técnicos analistas, a toda a mesa, pelo convite feito. Eu venho aqui representando a Academia Brasileira, né, e para isso eu fiz uma pesquisa para me apoiar nos ombros do gigante, né, olhando justamente como a Academia Brasileira tem interagido com os tribunais de contas em relação à produção científica que nós, cientistas, estamos fazendo aqui, né. Chamo essa palestra de muito obrigado, de uma sinergia essencial em tempos de crise, porque nós estamos, sim, numa crise de deslegitimação da ciência brasileira, né, no sentido de que os dados e as evidências trazidas hoje pela ciência, às vezes elas são desmentidas pela pura retórica. Algo muito presente também no trabalho dos tribunais de contas, em que depende da base das evidências dos dados para a gente fazer as análises. Eu trouxe aqui, então, uma pesquisa que eu fiz em relação à produção científica que nós, cientistas, estamos fazendo de junho de 2016 até junho de 2019. Né, realizando realmente uma pesquisa bibliométrica, bibliográfica, sobre quais foram as produções em que constaram a palavra tribunais de contas nos resumos dos artigos científicos das revistas brasileiras. Tá? Desse período, de julho de 2016 a julho de 2019, nós tivemos 77 artigos publicados, avaliados por pares. Né? Às vezes parece pouco o número pelo prazo, mas quando a gente sabe que o processo de produção e de publicação ele é longo, né, esse número ele é significante porque ele traz resultados muito importantes em relação a essa interação. Quer dizer que nós estamos interagindo com os tribunais de contas para poder fazer produção científica, e isso é importante. Né, e eu reforço aqui o papel dos tribunais, das escolas de conta, para valorizar esse papel. Né? Desses 77 artigos, a gente fez uma busca de como as publicações estão sendo feitas, em quais revistas, em quais jornais brasileiros. Né? Alguém conhece a revista Controle aqui? Não é à toa que ela está lá em cima. Né? É uma revista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Né? Muito obrigado, inclusive, por esse espaço, esse local de publicação de artigos, que é super importante. Vê-se aí uma grande diferença entre a revista de controle e os demais. Né? De qualquer forma, o que dá também para poder prestar atenção em relação a essas publicações é que essas publicações elas são muito dispersas em diversas revistas. Né? Mais uma vez, todas elas nas áreas de ciências humanas e de ciências sociais aplicadas. Justamente as áreas de conhecimento científico que hoje, infelizmente, o governo federal vê como menor importância dentro das estratégias de pesquisa. Né? Passando mais uma vez a importância dessa relação dos tribunais de contas para a ciência brasileira. Uma outra questão que a gente coloca em relação a esse estudo é que o Tribunal de Contas vem sendo utilizado como objeto de estudo para a publicação desses artigos, ou seja, nós estamos olhando para as estruturas dos tribunais de contas e tentando fazer análise sobre eles, né, como também meio, ou seja, a atividade produzida pelos tribunais de contas está servindo de insumo para a ciência brasileira. São fontes diretas de bases de dados primárias e secundárias para que nós utilizemos em nossas pesquisas, ou seja, é muito importante cada vez mais estreitar essas relações. Como objeto de estudo, o que a ciência brasileira tem estudado dentro dessa estrutura? Primeiro, tem feito comparações entre os tribunais de contas nas estruturas que tem aqui no Brasil com outros países, ou mesmo internas, fazendo uma comparação institucional comparada sobre as estruturas dos diferentes tribunais de contas municipais, estaduais e o Tribunal de Contas da União. Uma outra questão também são as análises dos efeitos causados pelos julgamentos. Será que os julgamentos realizados pelos conselheiros estão sendo utilizados de forma a contribuir dentro da política, como isso está sendo utilizado justamente nos julgamentos das câmaras em relação aos seus efeitos, ou no judiciário? Como é a relação dos controles democráticos? Nós temos utilizado muito insumos dos julgamentos de vocês e comparado qual é o efeito disso em relação à política. Né? Está tudo por ali também. Uma outra questão que é comum das pesquisas dos tribunais de contas como meio é a percepção da população e das demais relações da sociedade brasileira em relação aos tribunais. Né? E aí,
percebe-se que há pouco conhecimento da população sobre as reais funções e atribuições dos tribunais. As outras questões são propostas de metodologias, de melhorias de gestão, melhorias de auditoria que nós, cientistas na área de ciências sociais aplicados, estamos fazendo, olhando justamente para questões que vocês trabalham em relação às ferramentas e metodologias, com propostas de aprimoramentos, inclusive, de quão importante é. E outra questão são estudos críticos sobre questões organizacionais. E aí o Tribunal de Contas vira um espelho, né, para que a gente olhe, e aí de repente vem algumas críticas, mas o importante é saber que essas críticas elas podem estar contribuindo diretamente para o aprimoramento institucional, né? Em relação aos tribunais de contas como meio, o que nós vemos é que as avaliações que são feitas, principalmente setorializadas de políticas públicas, elas são utilizadas na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, em todas as políticas sociais, como insumos básicos para fazer as análises relacionadas para um processo em que, às vezes, a gente não tem como buscar dados e produções próprias. Ou seja, o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas está sendo utilizado diretamente pela Academia Brasileira como fontes diretas de informação. Uma outra questão que a gente tem trabalhado diretamente com as bases de dados que vocês estão disponibilizando para a sociedade. Isso é super importante. Quando os tribunais de contas, eu trabalho muito a temática de transparência, controles democráticos e accountability. Quando os tribunais de contas, eles disponibilizam ou apoiam os pequenos municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros, a publicarem seus demonstrativos e seus dados em formatos abertos na internet, tem apoios, ferramentais mesmo, que ajudam esses municípios que não têm essa tecnologia aprimorada para poder lidar com isso, nós utilizamos, mesmo que vocês não vejam, nós utilizamos isso como insumos para nossas pesquisas, né? Então é super importante esse tipo de ação feita pelos tribunais, principalmente a nível regional, né? Uma outra questão também é que, principalmente o Tribunal de Contas da União, ou mesmo alguns outros tribunais, têm nas escolas de contas produções de material bibliográfico, análises setorializadas, e isso é utilizado como fonte primária, fonte bibliográfica para estudos realizados dentro das áreas. Então a gente consegue perceber o quão importante é essa sinergia, o quão importante é nós estarmos juntos em relação a todas as questões da relação entre a ciência e os tribunais de contas. Dentro disso eu trago algumas propostas. Tá? Algumas propostas que muitos dos tribunais de contas estaduais, alguns tribunais de contas municipais e o Tribunal de Contas da União já vêm trabalhando. Só que essa questão ela precisa ser fortalecida justamente porque hoje o que nós temos, né, eu sou fruto disso, eu fiz o meu doutorado sem bolsa, né, nós não temos estruturas para poder fazer ciência dentro do Estado brasileiro. E cada vez mais o lugar nosso é ir para fora realmente, porque por lá nós encontramos algum tipo de estrutura para se fazer isso, né? Mas a ideia justamente é que os tribunais de contas cada vez mais ofereçam apoio financeiro, logístico, operacional para os nossos trabalhos, né? Muitos de vocês aceitam pesquisadores internos, né, porque eu sei que tem muitas pessoas dos tribunais de contas que fazem mestrado e doutorado, e é super interessante essa relação. Mas quando é um pesquisador externo ao Tribunal de Contas, quais são os mecanismos que vocês têm de julgamento daquela pesquisa, da ética daquela pesquisa e de aceitação daquela pesquisa, para que o pesquisador tenha amplo acesso às instituições dos tribunais de contas? Qual é o tipo de apoio que é oferecido pelos tribunais de contas para que nós possamos olhar para os tribunais de contas e a partir disso, fazer os estudos que nós gostaríamos de fazer? Qual é a independência necessária para a ciência? É uma pergunta a ser feita. Além disso, as propostas que nós trazemos é justamente olhar para as publicações, fazer premiações, olhar o insumo produzido das nossas teses, das nossas dissertações, dos nossos artigos, e trabalhar isso juntamente conosco em relação a grupos de trabalho setorializados ou algumas questões específicas, e nos utilizar nas escolas de contas. Nós adoramos ser convidados, né, porque nós temos esse tipo de contato para poder ser estabelecido continuamente com os tribunais de contas. Isso é uma missão, né, da ciência brasileira, e quem é cientista mesmo, por formação, sabe que isso é uma questão muito, e professor, sabe que isso é uma questão muito interessante. Divulgar o seu trabalho para amplos públicos, e um grande público para a gente ter essa interação é justamente os tribunais de contas. Tá? Eu não vou me alongar, estamos atrasados.
Eu deixo aqui um QR Code, quem quiser tirar uma foto, depois o material está disponibilizado também. Aqui vão estar todos os artigos, os 78 artigos publicados de julho de 2016 até julho de 2019, numa base, né? Então, vocês poderão ver todos os artigos que foram produzidos e pesquisados dentro dessa estratégia de talvez a gente poderia disponibilizar, através do TI, né, esse QR Code aqui, para... Acho que é possível, não? Todas as apresentações serão disponibilizadas, então aí vão ter esse acesso aqui, né? Mas muito bacana, Tomás. Bem, antes de passar a palavra para a última provocação, que é do jornalista Kennedy Alencar, eu queria fazer um parênteses para contar uma história que o Kennedy Alencar participou sem saber, né? Que vocês sabem que pegar um táxi na cidade de São Paulo é uma experiência sociológica, né? Porque a gente nunca sabe muito bem que é aquela relação de poder e de submissão, né? Afinal de contas, o motorista que está dirigindo e você está submetido à forma como ele dirige. Então, ficar de bem do motorista é uma coisa que é importante, estratégica, né? E, há uns meses atrás, eu entrei no táxi exatamente na hora em que agora Kennedy Alencar falando na CBN. E o Kennedy Alencar fazia uma crítica à questão da aprovação, ou da proposta, não me lembro exatamente, sobre a questão do armamento da população. E ele fazia uma coluna criticando. Aí eu pensei, nossa, vai dar confusão, né? Porque o taxista logo virou para mim e falou: queria ver se ele estivesse com um revólver na cabeça e não sei o que lá e tal. Aí eu só tinha duas opções. Ou eu fazia aham, ou eu falava alguma coisa. Aí eu resolvi falar: discordo completamente do senhor, né? E ele tomou um susto dirigindo, mas a conversa foi bem produtiva. No final, a gente só não se abraçou porque ele estava no banco da frente e eu no banco de trás, porque até a mão a gente deu, porque foi muito produtiva. Então, essas produções acontecem, viu, Kennedy? Eu queria passar a palavra para você fazer a sua provocação aqui. Que bom, Xixo. Eu aprendi tardiamente a dizer não na vida para algumas coisas, eu dizia muito sim. Então, às vezes, com esses taxistas, eu simplesmente falo que não quero conversar e pronto. E que tenho que trabalhar e fazer e cuidar da vida. Bem, vou colocar aqui meus 10 minutos que vocês me deram. Primeiro, agradecer, dizer que estou aqui para aprender, agradecer ao Florestan pelo convite, cumprimentar o Xixo, a Adriana Alvarenga pela exposição, Raimundo Bonfim, o Leandro Oliveira, Caio Magri Santista, né? Vamos chegar lá. O Tomás Barbosa, enfim. Estou aqui para aprender. Eu sou basicamente um jornalista que cobre política e economia. Não sou um especialista no dito jornalismo investigativo. Então, não sou um jornalista que frequenta muito os tribunais de contas ou o Ministério Público em busca de contatos para poder, e fontes e números para fazer as reportagens, né? Bom ter falado por último, a vantagem essa, né? Além de ser mineiro, ajuda. Assim, o Raimundo Bonfim tocou num ponto que é fundamental para mim, que a briga está no orçamento, né? É ali que eu acho que no governo Lula se estabeleceu uma prioridade maior de se colocar os pobres no orçamento, e a coisa desanda, porque eu acompanho isso há muito tempo. Aquilo é uma briga de vida ou morte lá em Brasília. Quem tem mais poder, quem tem mais influência, sejam os empresários, sejam as corporações públicas mais organizadas, conseguem arrancar as maiores fatias do orçamento, e é ali que está a raiz do principal problema brasileiro, que a gente não combate a desigualdade para valer, né? Eu estou de saco cheio desse discurso de corrupção. A gente está escutando isso há anos, a gente não discute outra coisa no país. Só fala de corrupção como se o país não tivesse outros problemas, né? E a corrupção não é o principal problema do Brasil. Queria, enfim, como eu disse, eu cobri duas guerras, ô Xixo. A do Kosovo em 99 e a do Afeganistão em 2001. E como voluntário, pedi para o Otávio Frias, na época, para ir. Queria ter aquela experiência, achava uma coisa romântica, como estava escrito nos livros do Hemingway, e não é nada disso, né? Mas eu saí daquilo com uma lição muito importante. Eu achava que eu tinha problemas na minha vida.
né? E quando eu voltei dessas guerras, abri uma escola na geladeira, vi a minha mulher, meus filhos pequenos lá em Brasília, numa casa, eu falei, puta merda, 90% dos problemas que eu acho que eu tenho, eles não existem, né? E os outros 10% a gente administra. Então foram experiências que me mudaram para melhor, no sentido de ter mais otimismo em relação à vida. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu estou num momento extremamente pessimista, e acho que o grau de problemas que a gente tem subiu, né, aumentou, muito maior do que esses 10%. Estou vendo problemas para todos nós aqui, gravíssimos, no meu entender, né? Eu vejo essa política de desconstrução do Brasil. Bolsonaro falou num discurso lá em Washington, num jantar na embaixada, lá com Olavo de Carvalho, mais um séquito lá, de que tinha que desconstruir para começar a construir algo, né? E talvez ele opte mesmo por esse mandato de 4 anos destrutivo, porque isso não é disruptivo, né? Isso é destrutivo, né? Ou vai fazer esse jogo para tentar ficar com esses 30% que o Datafolha diz que concordam com ele, arrumar uma vaga ali no segundo turno, deixar a esquerda ficar se matando e, de novo, vir com esse discurso moralista, essa criminalização da política com a qual eu não concordo, né? E estamos vendo aí as queimadas na Amazônia, está mostrando aquilo. O problema está no guarda da esquina, está no problema nos sinais que as autoridades transmitem, né? Que o presidente da República transmite com as suas palavras, com as suas atitudes, que o ministro do Meio Ambiente transmite, o desmonte do IBAMA, do ICMBio, né? O ataque às instituições. E, nesse sentido, eu acho que os tribunais de contas também estarão sob ataque, né? Não se iludam, a imprensa está sob ataque. Cada vez que o Bolsonaro diz que a imprensa mente, que o jornalismo não tem credibilidade, fica mais fácil tomar medidas autoritárias contra a imprensa e contra a sociedade civil, né? Recomendo ler Como as Democracias Morrem, de 2 professores lá de Harvard, 2 comunistas de Harvard, né? Hoje em dia. Fico brincando, fico me xingando na CBN de comunista e tudo, né? Enfim, para mim não é ofensa. Xingam de tudo, de viado, comunista, o caralho a 4. Para mim tudo isso é elogio, não tomo como ofensa, né? Mas eu sou um social-democrata radical, eu sou um moderado. Eu acho que a economia de mercado, ela tem sim potencial de produzir uma riqueza de uma maneira mais eficiente. Mas acho importantíssima a presença do Estado, das políticas públicas, para reduzir as desigualdades, né? Então, eu me colocaria ideologicamente como um social-democrata radical, mas eu aceito todos esses xingamentos. Eu acho que, nesse momento, eu tomo todos como elogio. Não gostaria de ser elogiado por esse pessoal. O Caio falou da importância do Tribunal de Contas, né, da defesa da Constituição, né? Vou falar um pouco disso mais à frente, tenho aqui uma coisa que eu preparei no iPad, aqui, uns tópicos, talvez não dê para falar tudo por causa do tempo, mas, assim, eu acho que o episódio mais vergonhoso que eu vi um Tribunal de Contas fazer foi o papel do Tribunal de Contas da União no impeachment da Dilma, sabe? Aquilo ali é uma vergonha, a história vai julgar aquilo, né? Não vou entrar nem no mérito da controvérsia sobre as provas, mas a forma como se prestou a ser um golpe parlamentar, como atuou, inclusive técnicos, né? Inclusive procuradores, né? Então, esse discurso também, assim, temos que ter mais técnicos, ele é perigoso, né? Eu ainda prefiro o crivo da política, do voto, de quem recebeu o voto, ainda que seja o crivo do Bolsonaro, porque um dia vai passar, entendeu? Ainda prefiro isso. Acho importante o que o Caio falou da questão do aplicativo, da transparência. Estava discutindo com o Florestan. Somos jornalistas, né? Quanto mais transparência, melhor. Qual foi um dos primeiros atos aí do governo? Tentar diminuir, dificultar a lei de acesso à transparência, né? Por quê? Porque tem método, né? Esse caos tem um método. É um método de destruição das instituições brasileiras, de desconstrução do país, né? No meu entender, né? Também, quando o Caio falou, achei importante, eu não entenda como uma crítica a você, Caio, acho que é importantíssimo combater a corrupção, e sempre defendi isso, e acho que nós temos que defender, porque tem muita corrupção no Brasil. Ela, sim, é um dos grandes males do país. Mas ela se transformou no bicho-papão
que justifica um punhado de coisas erradas. E eu acho que a pior corrupção que nós estamos testemunhando é a corrupção do sistema judiciário brasileiro, que a Vaza Jato está mostrando para a sociedade brasileira, né? Tudo aquilo é verdadeiro. E hoje o Florestan me alertou, cheguei cedo, estava cuidando de outras coisas, tem uma reportagem deplorável no Universo Online, né? Sobre como esses técnicos, esses funcionários públicos, essas pessoas preparadas, esses procuradores da República, faziam troça da morte da Marisa, esposa do Lula, e da dor das pessoas. Então, eu tenho muita dúvida disso daí, e a história já mostrou em 54, 64, como que esse discurso do combate à corrupção, ele se presta, né, para ajudar os corruptos, que eu acho que estão no poder hoje. Por último, o Tomás falou sobre não conseguir fazer as coisas aqui no Brasil. Eu passei por uma experiência parecida. Eu tive que procurar na BBC World News, lá em 2018, uma proposta de documentário sobre o período 2013 a 2018, porque eu acompanhei isso como comentarista diário, sendo xingado aí pela maioria dos taxistas que você pega, Xixo, e tal. Eu acompanhei essa crise e eu achava que tinha uma ligação entre os movimentos de 2013, entre o impacto da Lava Jato na opinião pública, entre as responsabilidades que a Dilma tem com os erros que cometeu ao desprezar o Congresso e a fazer uma política econômica irresponsável e equivocada e autoritária, ao golpe parlamentar, ao papel que o PSDB e o Aécio tiveram ao radicalizar o debate público brasileiro, nas eleições de 2018, e o resultado que está aí. O Bolsonaro, ele é resultado desse processo aí, né? A sociedade brasileira construiu isso daí. O documentário se chama What Happened to Brazil, está lá numa página da BBC World News, em português tem uma versão no meu blog que se chama Brasil em Transe. É só entrar lá no blog do kennedy.com.br, assistir, enfim, quem tiver interesse. Eu vou aqui porque eu tinha preparado dos tópicos, que eu já estou vendo que o tempo já está passando rápido demais, como acontece na vida da gente e de todo mundo. Enfim, eu acho, primeiro é uma honra estar aqui no 10º Educontas. Eu acho que a gente sempre pode olhar isso aí meio como um copo cheio, meio vazio. Desde a época de pauteiro na Folha, no começo dos anos 90, eu fui pauteiro na época do Collor Gate, eu vi os repórteres chegarem com as reportagens que tinham fontes no TCU, a importância daquelas denúncias, de cobrar das autoridades, de expor, né, isso, importante. Então, essa questão da transparência, e ela feita de uma maneira leal, ela é importante, sim. Algumas vezes se prestava a interesses contrariados, a gente sabe como é que é jornalismo investigativo. Uma fonte geralmente é sempre alguém que está puta com alguma coisa e que te vaza algo. A gente sabe como que é a vida real. Cabe ao jornalista filtrar o interesse público daquilo. Por isso que eu defendi na questão da Vaza Jato, desde 9 de junho, no primeiro dia, que a imprensa tinha um papel a cumprir, né? Que se o jornalista não comete crime, se o veículo não comete crime, e se há interesse público, né, é legítimo. Isso está resolvido desde os papéis do Pentágono, Watergate, enfim, por tudo isso. Acho que tem um lado muito positivo nessa questão aí da fiscalização, da denúncia de combate à corrupção, mas vejo também, como aconteceu na Lava Jato, entre a imprensa, da qual eu faço parte, e as fontes, né, uma espécie de correia de transmissão. Os jornalistas também são usados, né, e você vira uma correia de transmissão, às vezes, desses interesses, e que muitas vezes vão buscar, né, beber nessas fontes. Acho que na história recente do Brasil, na minha opinião como jornalista, o TCU se prestou ao uso político para a derrubada da presidente Dilma Rousseff, sem entrar no mérito dos erros dela e das críticas enormes que eu tenho à forma como ela conduziu o país. Acho que houve uma atuação deliberada ali, né, do tribunal em geral para isso, e de um procurador em particular, para servir a esse objetivo, né? Com um discurso hipócrita, falsos moralistas, né? E acho que tem sérias controvérsias sobre a qualidade daquelas provas, né?
Acho que primeiro se quis derrubar, depois se encontrou numa lei de impeachment muito ampla, de 1950, que qualquer coisa pode ser crime de responsabilidade. Se pegar o que o Bolsonaro fez em 7 meses e falou, já dava para apresentar ali vários crimes de responsabilidade, né? Então, eu acho que existe, que ali o tribunal agiu de acordo com a formação de uma maioria política para fazer um golpe parlamentar, porque o impeachment é um processo político e jurídico, né? Então tem, assim, pressão muito negativa, né? Desculpe, mas muito negativa, se vale a pena ter esse TCU aí, né? Por causa desses riscos de manipulação política. Mas eu repito, eu ainda prefiro a indicação de quem teve um voto, que é um crivo popular importante, à constituição de burocracias altamente corporativas, que se comportam como estados paralelos, né? Que acham que podem emparedar a política, a imprensa, os jornalistas, as demais instituições. A gente assistiu isso aqui nos últimos anos. Estou falando aqui da Lava Jato e do que a Vaza Jato expôs. Não tenho medo de expor claramente o que eu penso, porque eu acho que é o meu papel como jornalista fazê-lo, né? Acho que houve claramente uma corrupção do sistema judiciário. E acho que é a mais grave, porque os aplicadores da lei sabem a importância das formalidades. Não se combate crime cometendo crime. O que está ali é uma organização criminosa. Está claro para mim. Está muito claro isso hoje para mim. Então, tenho medo dessas tentativas de autonomia. A Polícia Federal quer autonomia, né? Os tribunais agora querem mais autonomia. As burocracias querem mais autonomia, né? Não sei. Agora, acho que a gente pode estudar. O Caio trouxe aí propostas, modelos, sei lá, talvez mandatos, acabar com essas indicações que na prática são vitalícias, né? Enfim. Deram já aquele meio golpe da PEC da Bengala lá para poder diminuir indicações para o STF políticas, enfim. Podemos discutir um modelo que melhore, não acho. Estou fazendo aqui indagações e eu não sou um especialista no tema, eu vim aprender com vocês aqui. Acho que vou sair daqui mais preparado, inclusive, para opinar a respeito disso quando tiver oportunidade. E aí, enquanto ainda tiver essa oportunidade. Vejo casos, há exemplos em São Paulo, e clássicos e pelo Brasil afora, de ninhos de corrupção instalados dentro dos tribunais, né? Dentro dos tribunais. Muitas vezes criando dificuldades para vender facilidades, né? Eu acho que vocês aqui no Tribunal de Contas do município de São Paulo, vocês são uma bolha, vocês são uma exceção, né? E é muito confortável para a gente, às vezes, viver dentro da bolha. Quando a minha filha, de 22 anos, se desesperou com a vitória do Bolsonaro, o meu conselho para ela foi: Titi, vive aí dentro da tua bolha de amigos um pouco, sai disso. Eu aprendo muito com a minha filha, né? Aprendo a ser menos machista, a ser um homem melhor, né? Enfim, aprendo muito com meu filho, que tem uma consciência ambiental muito grande. Muito bacana o vídeo que a Adriana expôs, né? E acho que é isso. Tem uma bolha aqui e tenho apreço por vocês e pelo convite que vocês me fizeram. Acho que também, deixa eu ver se acabou meu tempo aqui, Xixi, porque senão eu vou ficar falando para o resto da vida. Já está com 15 minutos, tem que acabar logo, né? Enfim. Então, assim, acho que existe essa discussão sobre sobreposição de funções, podemos falar lá na mesa. Tem muita gente que acha que bastava o Ministério Público cumprir o papel dos tribunais de contas e que lá no Congresso as comissões permanentes já fariam isso e que a gente eliminaria aí um punhado de estruturas que custam caro ao Estado brasileiro. Tem gente que acha isso, né? Então, ouço muito falar isso. Vejo nos acordos de delação premiada um ponto ali crucial que a gente precisa refletir. Vi que o Ministério Público, o Judiciário fazem lá o acordo, depois as empresas penam nos tais acordos de leniência, vi como é que foi a questão lá no TCU, vi as dificuldades, a gente vê setores desaparecerem. O setor de construção civil desapareceu no Brasil, né? Uma empresa que tinha 200 mil empregados, tem 40 mil empregados. Outros países não combateram a corrupção, destruindo as suas empresas e a sua economia, né? E a gente viu recentemente essas tentativas de retrocesso que o governo fez, desde a lei da transparência, na área de direitos humanos, na política ambiental. Não vou me estender mais porque não tenho mais tempo. Então, talvez, Caio, uma mistura de filtro aí de políticos que receberam voto
com um corpo técnico que estimule a transparência, me pareça, nesse estágio civilizatório do Brasil, o modelo mais adequado, sabe? E eu tenho medo e acho que a gente precisa enfrentar essas corporações que querem autonomia demais, né? Os governos Dilma e Lula respeitaram a lista tríplice da ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, né? Procuraram modernizar a Polícia Federal, criar mais varas de combate à corrupção especializadas. São vítimas, né? Com razão, do que eles criaram. A música parou de tocar na hora, mas eles também ajudaram a elevar o nível do combate à corrupção no Brasil. Isso é inegável, né? Olhar só um lado, que tem medo de lá um cartel, que o PT se corrompeu, que é preciso enfrentar isso, né? Mas essa é uma discussão, eu vou ter que encerrar porque o tempo acabou, não tenho mais o que falar aqui. Agradeço que vocês tenham me ouvido. Bem, muito obrigado, Kennedy. Eu imagino que vocês estão loucos para poder debater com eles nas salas agora, né? Depois de todas essas provocações, né, presidente Antônio? Acho que vai ser muito interessante a gente poder se dividir e vocês, a gente vai ter... Então, a gente vai funcionar da seguinte forma. Só estou com pena de uma coisa, que o pessoal do Facebook não vai poder acompanhar os debates nas rodas de conversa, né? Mas daqui a pouco a gente volta para cá para contar para eles o que a gente conversou nas salas. A gente vai se dividir da seguinte forma. Nós estamos em 6 aqui e numa sala a gente vai ter 2 de vocês. E a ideia qual é? É que a gente tenha 1 hora para fazer uma roda de conversa. A gente tem em cada sala um coordenador, que o conselheiro Adores poderia falar para mim quem são os coordenadores? Você não quer ler, conselheira? Os coordenadores serão o conselheiro Rodrigo, o Ismara Viana, a Hilária, da Escola de Contas do Ceará, Maria Luísa, do TCE de São Paulo, e Sandro, do TCE do Rio Grande do Sul. E a gente, na sequência, também nessa sala, vamos ter algumas pessoas que são os relatores. Os relatores, a Flávia, do TCU, Luciano, do IRB, Márcia, do TCE do Rio de Janeiro, Hélio, do TCE do Paraná, e Heloísa, de Goiás. Ótimo. Muito bem. Bem, então, retomando para quem não registrou, no crachá de vocês, atrás dele, tem uma bolinha que ou é preta, ou verde, ou cinza, ou meio amarela, ou azul, tá? Isso é a divisão de vocês nas salas, tá? Então, na sala 1 é o preto, no segundo andar aqui, tem o elevador e as escadas aqui fora. Na sala 2, o verde.